Maria Fernanda, eu sou pneumologista pediátrica, professora da disciplina de pediatria, da parte prática, aqui, né, tendo hoje o sexto e o sétimo períodos. Para quem não me conhece, eu me formei também aqui na Faculdade de Medicina de Barbacena. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer o convite, de falar de um assunto tão importante, né, que é a asma na criança, que faz parte do dia a dia, né, bem corriqueiro para o pediatra em geral. Bom, para começar, né, vou falar assim como eu falo na pediatria geral. A criança, ela não é simplesmente um adulto pequeno, né? A gente tem várias particularidades, assim como o pulmão de uma criança não é simplesmente um pulmão pequeno, né? Eu não posso dizer que é igual o pulmão de adulto, é numa proporção menor. Na verdade, existem várias particularidades. O sistema respiratório da criança, a gente sabe que vai completar a sua formação, o seu crescimento, o seu desenvolvimento por volta dos 8 anos de idade. E até lá, a gente conta, então, com o sistema imunológico também em desenvolvimento e com vias aéreas com um calibre bem reduzido, o que vai propiciar uma infinidade de sintomas, e de eventos que a gente pode ter aí ao longo da primeira infância. Quando a gente fala em asma, por definição, eu falo isso muito para os meus alunos, para os meus pacientes, o que seria uma definição de asma na criança, né? Eu costumo dizer que a asma é aquele quadro de eventos de sibilância ou chiado recorrentes, né, onde a gente tem causas, né, para esse chiado de múltiplos fatores. Geralmente eles respondem muito bem ao broncodilatador, e eu tenho outras alterações cursando com isso, como propriamente a marcha atópica, né? Aquela criança que tem uma rinite, que tem uma alergia alimentar, que tem uma dermatite atópica, e geralmente vem uma história familiar associada, né? Então, a gente tem aí que ela nada mais é do que uma inflamação crônica das vias aéreas, tá, gente? A asma, ela é a doença crônica mais comum na pediatria, mais comum na criança. E essa inflamação crônica vai gerar vários sintomas respiratórios, entre eles a tosse, o chiado no peito ou a sibilância, a respiração curta e rápida, né, a sensação de opressão torácica, de aperto no peito, a queda de saturação de oxigênio. E com isso tudo, nós vamos ter uma limitação variável ao fluxo aéreo, ou seja, aquele paciente fora do período de crise, ele pode ter um fluxo aéreo normal, uma função pulmonar normal, e durante a crise, uma obstrução de grau, né, variável, ou até mesmo aquele paciente sem um controle, sem um tratamento instituído, ele pode ter uma limitação ali, né, ao longo do tempo no seu fluxo aéreo. Por se falar em crianças, né, nessa particularidade da anatomia da via aérea, onde a gente tem calibres menores em via aérea, eu uso muito o termo sibilância recorrente. Vocês vão ver que a gente usa isso muito na criança, né? Isso é até uma grande questão quando se fala, mas a gente pode dar diagnóstico de asma antes dos 2 anos ou não? E a gente vai explicar um pouquinho mais para frente toda essa questão da sibilância recorrente. A gente fala, então, na criança pequena, num episódio de sibilância, e a gente vai falar que ela é recorrente quando eu tenho mais de 3 episódios ao ano. Lembrando, gente, que quando eu falo em sibilância recorrente, em asma, eu estou falando de uma patologia da via aérea inferior. Por que que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, no próprio consultório, tanto os pacientes quanto as próprias mães, e principalmente as mães, elas costumam confundir muito esses sintomas. Então, muitas vezes, uma criança que ronca por uma hipertrofia de adenoide, ou uma criança que tem um estridor, por exemplo, por um grau leve de laringotraqueomalácia, muitas vezes essa mãe confunde isso com chiado. E aí relata para a gente que a criança está chiando a despeito do tratamento.
É muito engraçado que eu falo com elas muitas vezes, mas você tem certeza que você escutou ele chiando? Nem sempre a gente vai ter oportunidade de escutar uma criança chiando sem um estetoscópio. Muitas vezes eu pergunto para elas, quando você fala que ele chiou, foi algum médico que colocou o estetoscópio ou escutou ou não? Tá? Essa é uma doença de via aérea inferior, mais propriamente uma doença de brônquios, mais especificamente de bronquíolos, de via aérea distal, ok? E qual que é o grande desafio do diagnóstico na asma que eu estava mencionando mais cedo em relação ao quadro de sibilância recorrente? A gente sabe que mais ou menos 2/3 das crianças vão chiar nos primeiros anos de vida, e isso é transitório. Vai chegar ali um período, né, principalmente ali em torno dos 6 anos de idade, onde elas já vão estar assintomáticas. E a gente sabe que nas crianças pequenas, os quadros virais, eles são frequentes, tá, gente? Você pega aí agora a época que a gente está, outono e vem inverno, a gente fala que os quadros virais, eles são muito frequentes nessa época. E devido a essa anatomia da via aérea da criança, devido a essa particularidade, né, de eu ter vias aéreas mais estreitas, acaba que esses pacientes, eles acabam se tornando mais sintomáticos. Não só pela particularidade de eu ter vias aéreas mais estreitas, pela própria lesão tecidual, pelo próprio dano tecidual que as inúmeras e repetidas infecções virais vão provocar nesses pacientes, gerando sintomas que são semelhantes à asma, ok? Quando a gente fala na etiologia, aí vem uma predisposição genética, geralmente eu tenho uma história familiar de atopia, mais especificamente uma história parental, que a gente fala que é o histórico de pai e mães atópicos, e principalmente a mãe atópica. Esse é um grande fator preditor para asma. Tá? Além dessa predisposição genética, hoje tem também, estamos estudando o papel da microbiota. Antes achávamos que o aparelho respiratório inferior, né, ele chegava a ser estéril, e hoje a gente sabe que não, que existe uma microbiota ali, claro que numa densidade muito menor do que da via aérea superior, mas existe. Tem estudos mostrando que pacientes com asma de difícil controle ou refratárias aos corticoides, né, aqueles corticoresistentes, muitas vezes eles são colonizados por alguns germes, como pneumococo, moraxella e hemófilos, que são aqueles que a gente encontra na via aérea superior, mas claro, não dá para definir uma relação causal. A gente sabe que esses pacientes estão colonizados e ponto, ok? E temos também o papel dos vírus, né? Em relação aos vírus, é interessante que algumas coisas que eu li falam muito da questão do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe se o vírus desencadearia quadro de sibilância e broncoespasmo no paciente geneticamente predisposto, geneticamente suscetível, ou se esse dano tecidual por si só seria capaz de começar a provocar esses sintomas de sibilância recorrente. Mas a gente sabe que o vírus ele é um grande desencadeante, né, e que existe uma correlação muito grande de pacientes que estão chiando com infecção viral ativa, sendo aí o rinovírus o campeão deles, e a gente tem muita associação também com o sincicial respiratório. Quando nós falamos em epidemiologia, né, quando a gente fala em prevalência, é muito complicado a gente falar de prevalência, porque a gente dificilmente tem esse diagnóstico preciso de asma, né? Então, muitas vezes fala-se de uma prevalência em alguns estudos, mas não fala-se de tratamento nesses pacientes onde observou-se essa prevalência. Então, a gente fala aqui a nível de Brasil, né, os estudos mostram que a prevalência de sibilância, ou seja, aqueles pacientes que sibilaram pelo menos uma vez no primeiro ano de vida, pode chegar próximo a 64%, enquanto a sibilância recorrente, ou seja, aquele paciente que chiou mais de 3 vezes no ano, ela chega aqui, ó, passa de 36%, enquanto a prevalência de asma propriamente dita em torno de 22% no Brasil, ok? Então, alguns estudos têm empregado esse termo, né, a sibilância recorrente, ou seja, 3 ou mais episódios, como sinônimo de asma.
Só que a gente sabe que tem muitas coisas por trás disso, né? Para a gente falar em asma, a gente tem alguns fatores preditores que nós vamos falar mais para frente. A gente tem que ver a resposta ao broncodilatador, a resposta à terapêutica instituída de corticoide inalado, ok? Já nos adolescentes é mais fácil a gente estimar essa prevalência. É um paciente que já teve toda a sua maturação pulmonar, toda a sua maturação do sistema imunológico, né? O aparelho respiratório, o calibre de vias aéreas já são mais semelhantes do adulto, e a gente já tem uma definição de resposta ao tratamento, então é mais fácil da gente fechar esse diagnóstico e falar em prevalência, e ela gira em torno de 20% no Brasil. Em relação à fisiopatologia da asma, a gente sabe, né, que existe ali uma inflamação. Ela nada mais é do que uma doença inflamatória de via aérea inferior. Essa inflamação vai cursar sempre com uma obstrução brônquica. Claro, gente, que em graus variáveis, né? Por isso que a gente fala em limitações variáveis ao fluxo aéreo. Depende da condição clínica desse paciente, se esse paciente está sendo tratado ou não, se ele está numa exacerbação aguda ou não, se ela é leve, moderada, grave. E essa obstrução, ela vai surgir do acúmulo de edema, com hipersecreção de muco, com a contração dessa musculatura lisa, ok? E essa hiperresponsividade brônquica que eu tenho por edema, secreção, contração muscular, ela é a característica da asma, tá? Na asma atópica, na asma alérgica, né, a gente fala muito que essa inflamação, que ela é predominantemente eosinofílica, quando a gente tem a oportunidade de estudar o lavado desses pacientes, né? A gente vê um predomínio de eosinófilos, na grande maioria, mas existem também aqueles pacientes com a asma eosinofílica, que não é alérgica, com a asma neutrofílica, mas que é um grupo menor de pacientes e que tem uma complexidade de tratamento maior. Bom, nos primeiros anos de vida, a gente sabe que os linfócitos T helper, eles vão se diferenciar, né? Eles estão lá, eles se diferenciam em TH1 e TH2. Enquanto os TH1 vão estar envolvidos naquela resposta à infecção, vão ativar macrófago, a gente sabe que os TH2, eles vão produzir interleucina, eosinófilo, linfócito B, consequentemente IgE, que vão ser responsáveis por toda essa resposta inflamatória, com atopia e, consequentemente, asma. E a gente acredita que nos indivíduos com asma a gente tem um desequilíbrio dessa resposta TH1, TH2, onde vai predominar TH2, tá? Com produção de eosinófilo, linfócito B e IgE, tá, gente? Acredita-se, quando eu digo acredita-se, justamente porque hoje a gente tem visto que a asma é uma doença muito heterogênea, tá? E o que vai, né, culminar depois com os endótipos e os fenótipos. Então, é complicado a gente atribuir tudo a uma fisiopatologia só. A gente sabe que isso não é verdade. A gente está falando aqui da asma eosinofílica alérgica, que é aquela mais comum, que quando a gente fala em asma, é a que a gente mais pega no nosso dia a dia. Mas lembrando desse perfil heterogêneo da doença, ok? E aí, o que a gente vai ter no final das contas, né? Toda aquela obstrução causada por muco, por edema, com contração muscular, vai levar essa inflamação do bronquíolo com essa redução da luz, né? Olha, comparado a um bronquíolo normal, como essa luz está reduzida. E aí, o que a gente vai ter no final das contas é o que a gente chama de aprisionamento aéreo. Esse ar entra, eu falo que a asma é uma doença expiratória, né? Esse ar ele entra e ele tem a dificuldade de sair. No que ele tem aquela dificuldade de sair, a gente vai ver os sibilos, o esforço respiratório na expiração, né? O aumento do tempo expiratório, a utilização da musculatura abdominal, esse aprisionamento aéreo, muitas vezes a gente vai visualizar no raio-x, e ele vai ser responsável também pela alteração nas trocas gasosas, e daí a gente vai ter queda de saturação de oxigênio num quadro mais grave, mais exacerbado. Nessa outra ilustração, a gente pega aqui um cortezinho, olha, de um bronquíolo, a gente vê um bronquíolo normal, com a sua musculatura relaxada,
uma mucosa normal e uma luz ok. Aqui, numa mucosa inflamada, um paciente sem tratamento, a gente já vê o músculo um pouco mais contraído, com uma mucosa mais inflamada. E aqui na asma grave, um broncoespasmo intenso, um músculo bem contraído, excesso de muco, inflamação, reduzindo abruptamente a luz dessa minha via aérea distal e levando a todos os sintomas que a gente citou. E aí, para a gente entender um pouquinho a evolução dessa doença, que é tão complexa, justamente por isso, né? Envolve crianças pequenas num período de suscetibilidade, onde eles vão ter uma particularidade da via aérea, onde eles têm um sistema imunológico mais frágil, né? Estão mais suscetíveis à infecção, principalmente aqueles que começam a frequentar creche, e aí que fazem infecções de repetição, e aí eles vão fazer broncoespasmo de repetição. Então, para a gente entender um pouquinho a evolução dessa doença, quais seriam, dentre todas essas crianças que aparecem chiando para a gente, quais seriam aqueles que teriam fatores de risco para desenvolver asma, né? A gente tem, então, os fatores genéticos, os determinantes ambientais, onde essa criança mora. Tem fogão a lenha, tem mofo, tem uma parede úmida, tem poeira, tem animal, tem fumante, né? Mostrando que aí a doença ela tem um caráter multifatorial também, né? Um outro fator de risco seria a história parental, que eu citei, principalmente a mãe, a exposição aos aeroalérgenos, a presença de alergia alimentar é um grande fator, a gente correlaciona muito aquelas crianças que têm lá, quando pequenininhos, alergia à proteína do leite de vaca, principalmente, né? As infecções pelos vírus respiratórios que a gente vê nessas crianças que estão na creche, porque eu tenho, por diversas vezes, dano tecidual nessa minha mucosa. E o tabagismo passivo, que é um fator já comprovado sempre, né, que influencia aí diretamente no quadro respiratório dessas crianças. Em relação à história natural da doença, gente, a gente sabe, a gente viu, né, naquela tabela de prevalência anterior, que antes dos 3 anos de vida, pelo menos um episódio de sibilância, eu posso ter em 50% das crianças, né? É uma prevalência de 50%, sendo que entre 60% e 70% dessas crianças que chiam nesses primeiros anos de vida, depois dos 3 aninhos eles não vão ter mais nada. É o que eu costumo falar para as mães, às vezes quando eles não têm uma resposta muito boa ao broncodilatador, quando não tem uma resposta muito boa ao corticoide, falo, pode ser que ele para os 3 aninhos ele já melhorou e não tenha mais nada. A gente sabe que metade dos casos de asma persistente, elas vão se iniciar antes dos 3 anos, 80% antes dos 6 anos. Pode acontecer de iniciar antes, dele abrir um quadro antes? Pode. Eu tive um paciente na residência que abriu o quadro aos 10 anos de vida e o primeiro sintoma dele era cianose labial, era um paciente gravíssimo, mas não é o comum. Na verdade, o mais comum da gente observar é que eles iniciam ali ainda no primeiro ano de vida, tá? Um outro ponto importante é que muitas vezes esse paciente fica sem um diagnóstico, sem uma definição boa, sem um tratamento adequado. E aí, muitas vezes, esses pacientes vão chegar para a gente, principalmente no especialista, ali para os seus 7, 8 anos, com quadro de já terem usado inúmeros ciclos de corticoide oral, inúmeros ciclos de antibiótico, e nunca terem feito um tratamento efetivo, assim como o uso contínuo de broncodilatador de curtação. E aí esses pacientes já podem chegar para a gente num estágio pior, já com comprometimento da função pulmonar. A gente sabe que entre 1 e 6 anos pode haver perda de função, sim, tá? Lembrando que aquele paciente refratário ao tratamento na infância vai ser um paciente refratário ao tratamento na vida adulta também. E existem alguns fatores, né, que a gente sabe que vão interferir para que aquele paciente persista com os sintomas. Exemplo, um paciente que teve múltiplos episódios antes dos 2 anos de idade, a história pessoal dele de atopia, de dermatite atópica, IgE aumentada, eosinofilia periférica aumentada, uma função pulmonar alterada, uma história familiar de atopia, principalmente materna, todos esses são riscos para ele persistir com os sintomas. E aí, como que eu vou identificar, né, gente, nessa bagunça, nessa mistura toda, nesse leque de crianças que chegam diariamente nos nossos ambulatórios? Ai, Maria Fernanda, mas quem que tem asma, quem que não tem?
Então, um ponto importante é que, primeiro, só o acompanhamento vai poder dizer, tá? Não é que o menino não melhorou com 2 anos ou não melhorou até os 3, ele vai necessariamente ser asmático. Não, tudo isso depende dos fatores preditores e depende muito da resposta ao tratamento. Eu falo que eu gosto muito quando o paciente chega chiando para mim no consultório, que eu já faço ali o broncodilatador e ali eu já sei. Bom, esse paciente responde ou não responde. Quando ele responde, eu falo com a mãe, é igual tirar com a mão, sabe? Eles respondem mesmo. É, eu costumo dizer também que 95% dos pacientes com asma, eles vão responder ao tratamento básico, né? O tratamento ali nos primeiros steps do GINA, com doses baixas de corticoide inalado. A mãe volta falando que ele melhorou acima de 90%. 5% deles não vão responder, né? Então, se esse paciente está respondendo ao tratamento, pode se tratar de asma realmente. Mas existem alguns fatores para a gente predizer isso. Existe um estudo clássico de Castro Rodrigues, em 2000, onde ele coloca alguns critérios de predição para o risco futuro de asma. Ele coloca como critérios maiores a história parental de asma, lembrando aqui principalmente a mãe, e a dermatite atópica. E ele coloca como critérios menores a rinorreia sem resfriado, que nada mais é do que a rinite alérgica, a sibilância sem resfriado. É importante dizer isso, tá, gente? A mãe chega lá, a doutora começou a chiar. O que aconteceu? Ele tá gripado ou ele foi num churrasco e ficou perto da churrasqueira inalando a fumaça? Né? É importante a gente saber isso. Então, aqui no caso, sibilância sem resfriado. E uma eosinofilia no sangue periférico maior do que 4%. E aí ele coloca como fatores preditores, né, uma chance maior de ter asma, naquela criança que tem a sibilância recorrente e um critério maior ou 2 critérios menores. A chance desse paciente evoluir com asma após os 3 anos de idade é maior. E aí ele tem uma especificidade alta, tá, gente? Maior que 90%. Bom, a gente fala também nos fenótipos de asma, né? Para a gente tentar individualizar melhor o nosso paciente. Lembra que eu falei lá no início para vocês, aos pacientes eosinofílicos, atópicos, os pacientes neutrofílicos, a gente consegue fazer esses fenótipos para definir melhor. Bom, isso é para a gente poder identificar, facilitar a nossa terapêutica. A gente usa várias características, a idade, a gravidade dos sintomas, a resposta ao tratamento, e aí entra muito também os biomarcadores inflamatórios. Muitas vezes a gente vai conseguir isso só em ambulatório de referência, tá, gente? Foram aventados algumas hipóteses, alguns estudos falando de fenótipos de asma, mas sempre os estudos têm algum quê de falha de evidência. Então, houve o estudo do Practal também, em 2008, que propôs alguns fenótipos de sibilância e de asma, mas aqui na nossa prática, o que importa e o que eu particularmente uso na minha prática diária, né? E o que a gente vê que é a classificação mais utilizada nos principais guidelines, que ainda permanece como mais utilizada, são os principais 2 tipos. É aquele menino que chia só com desencadeante viral, aquela criança que a mãe chega lá e fala: ah, não, doutora, pode pular, pode rolar no tapete, pode o tempo virar, pode ir em churrasco, pode acontecer o que for, ele não tem nada, ele só chia quando ele gripa. E tem o sibilante com múltiplos desencadeantes. É aquele menino que o tempo virou, a mãe trocou o sabão que lava a roupa, qualquer fator vai fazer esse menino chiar. Então, são os 2 grandes grupos, né? Eu sempre questiono, é um sibilante viral ou é um sibilante atópico, um sibilante por vários desencadeantes? Lembram que eu falei lá no diagnóstico clínico de asma? Sibilância recorrente desencadeada por múltiplos fatores, ok? E aí, a gente tenta, assim, evoluir com o diagnóstico dessa criança. Muitas vezes, gente, uma criança que eu julgava ser um sibilante viral, ele vai ficar ali além dos 3 anos chiando, e ele pode depois se apresentar com algum outro fator, pode surgir uma alergia alimentar, uma rinite, uma marcha atópica, e aí a gente está caminhando para o diagnóstico de asma, ou aquele paciente que tinha tudo para ser um asmático, muitas vezes ele vai melhorar ali por volta dos 3 anos.
tá? Então, quando eu vou falar em diagnóstico de asma, para eu tentar predizer a asma, anamnese detalhada, gente, tá? Muitas vezes eu não posso deixar a mãe falar sozinha, né? Eu tenho que investigar como que são suas noites, ele acorda com sintoma ou não, compara ele com as outras crianças brincando, quando você bota ele num pula-pula junto com as outras crianças, ele é igual às outras crianças ou não? Vamos perguntar, tá, gente? Como que é o seu ambiente, na sua casa tem mofo, não tem? Tudo isso tem que ser bem esmiuçadinho, porque muitas vezes a gente vai fazer o diagnóstico só na anamnese, bem na anamnese, ok? Exame físico, gente, vamos ver a conformação desse tórax, tempo expiratório, se eu tenho sibilo, se eu não tenho, se eu tenho hipóxia, se eu não tenho, se eu tenho uma pele seca, xerótica, sugestiva de eczema atópico, né, as olheiras no paciente com rinite, olhar as unhas, baqueteamento digital, a gente tem que pensar em outras doenças que cursam com hipóxia. Então, fazer um exame físico bem legal, pensar em diagnósticos diferenciais. Um paciente que chia, que é desnutrido, que tem fezes brilhantes, a gente tem que pensar fibrose cística. Um paciente que chia, que tem infecções severas de repetição, pensar em imunodeficiência. Paciente que chia, que tem dispneia aos pequenos esforços, pensar em cardiopatia, né? Tem uma infinidade de diagnósticos diferenciais para a gente pensar aí, como dizia minha chefe querida da residência, ela falava, nem tudo que chia é asma, tá? Então, quando formos pensar em diagnósticos diferenciais, lembrar dessa frase. Nem tudo que chia é asma. Eu já peguei pacientes graves com outros diagnósticos que já chegaram em estágio crítico de eu ter que prescrever O2 domiciliar, que foi tratado a vida inteira como asma e não era asma. Era uma doença de base muito mais severa, né? Então, sempre ter cuidado aí com esses diagnósticos diferenciais. No lactente e no pré-escolar, o diagnóstico ele vai ser essencialmente clínico, tá, gente? Lembrando que a sibilância é o ponto-chave. Lembram que eu falei da via aérea superior e da inferior, que às vezes a mãe confunde isso, né? E eu gosto quando o paciente chega chiando para mim, para eu poder fazer a prova terapêutica, né? Então, sempre perguntar para a mãe, quando você vai lá na Santa Casa, quando você vai lá no pronto atendimento, o médico ausculta chiar e manda fazer bombinha na hora, como que é esse chiado, né? E pensar sempre, quando a gente começa a condução de um paciente, tá, tudo bem, ele tem tudo para ser diagnosticado como asma, mas eu posso usar o diagnóstico sindrômico sibilância recorrente. Aquele menino que chiou mais de 3 vezes no ano e eu estou tentando fechar ali o meu diagnóstico de asma, ok? No pré-escolar, então, algumas características podem ser sugestivas, né? Os 3 ou mais episódios, a história familiar, os sintomas desencadeados por múltiplos fatores, né? Aqui a gente coloca exercício, gargalhada, tem paciente que só de rir entra em crise, aeroalérgenos, os vírus respiratórios que são desencadeantes, inclusive nos asmáticos também, a resposta ao broncodilatador e a resposta à nossa prova terapêutica com corticoide inalado também. É aquele menino que a gente começa um tratamento ali com a beclometasona, que é o que a gente tem hoje no SUS, ele melhora, você suspende a beclometasona, ele piora de novo, né? Agora, é um paciente que chegou lá, regurgitando, vômito, disfagia, engasgo, alteração na ausculta cardíaca, desnutrição, vamos investigar, ok? Os exames laboratoriais, gente, eles auxiliam na parte alérgica, tá? Mas eles não dão um diagnóstico de asma. Eu posso ter uma IgE sérica aumentada ou uma IgE específica aumentada, eu posso ter um prick teste alterado para aeroalérgeno, lembrando que ele é mais sensível para aeroalérgeno, um IgE sérico aumentado, as provas de função pulmonar, que aqui a gente tem espirometria e o pico de fluxo que a gente consegue fazer no consultório, a espirometria, geralmente, a gente faz após os 7 anos de idade, que é o que os técnicos fazem. Ela estando alterada, ela pode sugerir asma, mas ela estando normal, ela não exclui asma. E a radiografia de tórax entra aqui principalmente nos diagnósticos diferenciais, né? Eu vou ver se esse menino tem uma cardiomegalia, uma má formação pulmonar, um cisto, algo, né, que possa sugerir um diagnóstico diferencial. Então, gente, o importante para a prática clínica nossa, principalmente, é a gente saber classificar essa asma.
É a classificação da asma que vai mostrar para a gente qual o tratamento ideal para esse paciente, é que vai ditar o nosso tratamento. E hoje o que a gente usa, né, nosso guia maior é o GINA, né, que é a iniciativa global da asma, que ela vem atualizando ano após ano e que vem trazendo muitas modificações dos últimos anos para cá, principalmente no tratamento das crianças. Bom, a avaliação e a classificação da asma, ela tem dois domínios. Primeiro, eu preciso controlar os sintomas atuais e, mais importante do que isso, reduzir riscos futuros, né? Eu não quero que esse meu paciente tenha perda de função pulmonar ao longo dos tempos. É igual eu falo para as mães, vamos ajudar esse pulmão enquanto ele está pedindo ajuda, enquanto ele precisa de ajuda, para que eu não tenha um adulto com a função pulmonar comprometida, né? E a avaliação do controle, quando a gente pega o controle do GINA, essa avaliação ela é feita nas últimas 4 semanas. Então, é como eu falo para os meninos, existem alguns pontos que a gente tem que avaliar em toda consulta de retorno de asma, para chegar lá no final da minha hipótese diagnóstica, eu saber se eu tenho uma asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada, que é daí que eu vou colocar os meus step-ups e os meus step-downs, ok? Para criança pequena, para os menores de 5 anos, muitas vezes é difícil, né, a gente inferir alguns sintomas, algumas apresentações, e aí a gente tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer para a mãe, né, se essa criança tem sintomas diurnos mais de uma vez na semana, se ela tem alguma limitação de atividade, aí é igual eu falo, que às vezes a criança, isso daqui é um fator muito confundidor, porque às vezes ela está andando na rua, a criança pede colo, aí a mãe fala, não, ela cansa, ela não consegue andar, mas ela pede colo por preguiça, por fadiga, ou ela está com falta de ar? É diferente, tá? É importante a gente determinar isso. É diferente a fadiga, a preguiça, a falta de condicionamento físico da limitação de atividade por questões respiratórias. Então, esse paciente, ele está fazendo uma atividade física, qualquer que seja, andando ou correndo maratona, ele cansa a ponto de sentir falta de ar, da respiração ficar curta, de fazer esforço respiratório ou desencadear crise de tosse, é isso que a gente sempre tem que estar em mente, porque senão essa criança ela vai estar sempre parcialmente controlada, porque sempre que você vai questionar, a mãe vai falar para você, aí ela cansa e pede colo, ok? Se houve necessidade de utilizar o salbutamol, o resgate mais de uma vez na semana, se ele tem despertares noturnos devido à asma, se acorda com a tosse ou não. Então, a gente fazendo essas 4 perguntinhas, né? Se a gente tiver todas as respostas negativas, essa asma está controlada. Se eu tiver até 2 respostas positivas, ela está parcialmente controlada, e 3 ou mais respostas positivas, ele não está controlado, e eu preciso melhorar o meu tratamento. Esse aqui é um quadrinho do GINA, né, onde a gente pergunta as mesmas coisas, sintomas diurnos, despertares, medicação de resgate, limitação de atividade. Se eu tenho algum desses, né, eu já vou para parcialmente controlada, se eu tenho mais de 3 é não controlada, e se está tudo ok, todas negativas, eu tenho uma asma controlada. Lembrando que na asma controlada, eu instituí meu tratamento, pedi o paciente para voltar, vi que ele está controladinho, eu preciso manter essa medicação por pelo menos 3 meses, antes de pensar em trocar, tá, gente? E aí, quando eu falo em tratamento, né, o objetivo do tratamento, melhorar qualidade de vida, diminuir perdas escolares, diminuir idas ao hospital, diminuir, pelo amor de Deus, gente, uso de corticoide oral, né, que é o que a gente mais vê esses pacientes usando, né, e além disso, prevenir riscos futuros de perda de função pulmonar, e até mesmo o desfecho pior, que seria o óbito devido à asma. Para isso, eu tenho que considerar que a asma é uma doença muito heterogênea, eu tenho que considerar os fenótipos, eu tenho que considerar as respostas ao tratamento e personalizar essa abordagem, tá? Na maioria dos asmáticos, eles são doença concordante, ou seja, eu vou direcionando o tratamento pelos sintomas. Dali o controlado, parcialmente controlado, não controlado, que vai me jogar lá nos steps da asma, tá? Sempre lembrando, uma coisa que eu acho super importante falar, existem 3 pilares para o tratamento da asma. Lembrem sempre desses 3 pilares, que é a adesão ao tratamento. Não adianta o paciente chegar lá,
você viu que ele está parcialmente ou não controlado, você sobe o step do GINA, você aumenta a medicação dele, sendo que ele não está usando nem essa, né? Porque quando você vai ver mesmo a taxa de adesão, a prevalência de adesão de um paciente com uma asma leve, ela é baixa, é igual o hipertenso, é igual o diabético, ele acha que está bem, que não precisa, ou a mãe acha que não precisa dar medicação. Então, sempre checar adesão. Eu tinha pacientes no ambulatório de asma grave, na residência, onde eu pedia, eles usavam a aerocaps, né, os inaladores, eu pedia que trouxesse as cápsulas vazias para eu contar as cápsulas vazias, para ver se realmente esse paciente estava usando a medicação ou não, né? Um outro ponto é o controle de ambiente. Não adianta eu aumentar as medicações se esse paciente está coabitando com o tabagista, ou se na casa dele tem mofo, ou fogão a lenha, enfim. E a técnica inalatória, né, gente? Não adianta também se esse paciente não estiver usando o espaçador, se não estiver usando o espaçador de uma forma eficaz, de uma forma adequada. Eu já vi, às vezes, o paciente usar, exemplo, tem que usar 3 jatos, espirra os 3 jatos e conta. Não, contar 15 segundos após cada spray. Então, a gente sempre tem que estar reforçando essa questão da técnica inalatória. Essa tabela aqui, ela mostra, gente, as doses equivalentes para cada grupo de faixa etária, né? O que seria, aqui são os dispositivos inalatórios que a gente tem no mercado, o que seria dose baixa, dose média e dose alta, tá? E aqui, gente, são as tabelas que a gente tem mais atualizadas hoje, tá? Essas tabelas são baseadas em 2020 e elas separam os pacientes aqui acima de 12 e adulto, entre 6 e 11 e os abaixo de 6 anos. Eu não vou ler para vocês isso, né? Porque ia ficar maçante, cansativo. Mas o que é o ponto principal? A gente tem a etapa 1, onde a gente faz o resgate, tá? Onde a gente pode fazer só o resgate. E essa etapa 1 vai para aquele paciente, o ponto-chave é quantas vezes por mês esse paciente está tendo sintoma ou está precisando usar o broncodilatador. Se esse paciente usa menos de 2 vezes por mês, eu posso sim manter um tratamento de resgate. Se esse paciente usa broncodilatador ou tem sintomas mais de 2 vezes por mês, aí eu já tenho que fazer uma profilaxia desse paciente, tá? O que vem de diferente atualmente, né, é que aqui no caso, esse daqui, o paciente acima de 12 anos e o adulto. Na etapa 1, onde eu estou fazendo só o resgate, hoje o tratamento preferencial para ele seria uma dose baixa de corticoide inalatório associado ao formoterol por demanda, tá? Então, eu não faria aqui o salbutamol por demanda, igual era feito antes, tá? A gente tem visto que o formoterol, ele é uma droga que ele é um broncodilatador de longa ação, né? Ele vai atuar na musculatura lisa, né? Ele faz o relaxamento da musculatura lisa, mas ele tem um início de ação rápido, em torno de 5 a 10 minutos. E ele tem uma estabilização na musculatura lisa melhor, ele estabiliza melhor essa musculatura lisa, tá? Então, esse paciente, o adulto acima de 12 anos, a gente já pode fazer isso no resgate. Para a criança de 6 a 11 anos, aquele que já usa, já chegou ali na etapa 3 do GINA, que já usa o corticoide inalado com broncodilatador de longa ação, eu posso usá-lo no resgate também. Agora, aquele que não usa ainda, exemplo, aquele paciente que não está com corticoide inalado contínuo, né, que está sem a profilaxia, porque tem sintomas bem intermitentes, sempre, antes a gente usava só o salbutamol no resgate. Hoje a gente usa o salbutamol associado ao corticoide inalado mesmo no resgate, ok? A gente tem visto, né, que o salbutamol, que é o de curta ação, por si só, ele tem um efeito broncodilatador, mas ele não age nessa inflamação crônica da via aérea, e alguns pacientes, eles podem se tornar tolerantes ao uso do salbutamol. E esse uso contínuo leva a essa tolerância, que é o que a gente chama de taquifilaxia, tá? E por não agir na inflamação ali, num certo momento eu posso causar mais hiperreatividade brônquica e o paciente deixa de responder a essa medicação. Não é incomum, tá, gente? Para falar a verdade, é muito frequente eu receber no ambulatório pacientes que vêm com uso diário de salbutamol,
tá? Não foi instituído nenhum tratamento e esse paciente vem com uso diário de salbutamol. E até que uma hora esse paciente ele pode ir a óbito, porque usa tanto salbutamol que uma hora o resgate dele não vai funcionar, ok? E assim como nos abaixo de 6 anos, naquela criança que ainda está nessa fase, ou seja, sintomas menos de 2 vezes por mês, onde eu não precisei instituir um tratamento diário, eu posso fazer o resgate também com salbutamol associado ao corticoide inalado. Então, agora a grande mudança é essa, né? Ou eu faço corticoide inalado mais formoterol no resgate, ou eu faço corticoide inalado mais salbutamol, e não somente o salbutamol sozinho. Aí, para cada dose de salbutamol, eu vou dar uma dose de corticoide inalado na menor dose possível, e hoje a menor dose possível que a gente tem é os 50 microgramas de beclometasona, que é disponível no SUS. Paciente que está usando corticoide inalado diariamente, eu posso usar o salbutamol no resgate? Claro, você já está usando corticoide inalado diariamente. Tá, gente? Essas alterações são para aqueles que estão usando a medicação somente no resgate. Uma outra novidade que vem aí, né, na etapa 4 e 5 do GINA é o uso do tiotrópio, né, que é uma outra medicação que agora foi liberada acima dos 6 anos e que a gente está tendo uma resposta muito boa também, né? Ele é um anticolinérgico da classe dos muscarínicos e a gente tem tido uma resposta muito boa a ele também e já estamos fazendo uso aí na prática clínica dessa medicação também, tá? Então, gente, não aprofundando muito, né, nesse assunto de doses de droga, de tratamento, que eu acho que não é muito o foco aqui, né, eu quis mais um bate-papo da gente saber como conduzir esse paciente, né, lembrando sempre do controle do ambiente, tá, gente? Então, e os nossos amigos ácaros, muita criança, né, que fica fumando por tabela, lembrar sempre da adesão ao medicamento, existem bombinhas que já vêm com contador de doses, a gente consegue fazer isso com facilidade. Os aerocaps, a gente tem como contar essas cápsulas vazias. Lembrando da técnica inalatória, né? Aqui eu coloquei o exemplo de uma criança usando o espaçador com máscara, envolvendo boca e nariz. Aqui eu usei uma outra criança usando espaçador, mas já usando a técnica bucal, onde ele faz as inspirações profundas após cada spray. Então, é super importante checar todos esses pontos onde a gente tem aí os nossos principais 3 pilares. E lembrando sempre, gente, não respondeu ao tratamento, fugiu do controle, temos que pensar em diagnóstico diferencial, não estou certa, sempre referenciar o especialista, tá? Não deixem postergar, né? Na minha prática clínica, o que eu vejo muito é muito paciente chegando no consultório com radiografias, às vezes bolos de radiografias que foram feitas desnecessariamente, uso de corticoide oral, uso de corticoide oral é extremamente deletério. Tem estudos falando que o uso 2 a 3 vezes por ano, você tem acúmulo aí de corticoide para anos, tá? É extremamente deletério para essas crianças. E o uso de antibiótico, que a gente vem tendo uso indiscriminado de antibiótico, né? Lembrando que abaixo dos 2 anos, as crianças, 80% dos quadros respiratórios são virais, e neles podem sim desencadear quadro de broncoespasmo e todo um quadro clínico típico, sugestivo de asma, porque essas crianças têm um calibre de via aérea muito reduzido em relação ao nosso e vão ter uma sintomatologia mais exacerbada. Então, muito cuidado com os corticoides orais e muito cuidado com os antibióticos, com o uso indiscriminado, sem ter indicação. Vamos tentar fazer um diagnóstico direitinho desse paciente, pedir a opinião do especialista, para a gente tentar, né, no final, o que a gente quer é melhorar a qualidade de vida dessas mães. É muito gratificante quando elas chegam e falam, nossa, doutora, antes eu vivia na Santa Casa, eu vivia no pronto atendimento, e nunca mais eu precisei ir. Muitas vezes a gente traça um plano de tratamento, né, para elas mesmas terem esse feeling, não, é hora de eu levar para o hospital, eu já tenho que levar, né, é muito legal a gente estar afinado, né, particularizando, individualizando cada tratamento, para a gente poder melhorar a qualidade de vida desses pequenos e proteger esses pulmõezinhos aí, enquanto eles ainda precisam da nossa ajuda, ok?
Essas são as minhas referências bibliográficas. Gostaria de agradecer muito a vocês pela oportunidade. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço a todos. Toda história tem início a partir de um sonho. A minha começou com o sonho de meu pai. E começou antiga, lá para os anos de 70. Meu pai vislumbrou um futuro, um lugar para formar médicos de qualidade em prol da saúde e bem-estar da população. E então, eu nasci. Foi um dia ensolarado, de 1 de abril em 1971, em Barbacena, a terra das rosas, no meio das vertentes. No meu nascimento, tive visita até de ministros do governo, mas como todo bebê, ainda era muito dependente e não tinha o meu próprio lugar. Por isso, comecei na escola agrícola. Fiquei ali no início e de repente surgiram meus primeiros filhos. Eles que vieram lá do Maranhão e me deram o início e primeiro de muitos orgulhos dessa jornada. E aos poucos eu ia vendo os meus filhos crescerem e mais filhos chegando a cada ano. Logo, minha casa ficou pequena e eu precisava de um espaço maior para tantos filhos e também para dar conforto para os meus professores que os instruíam e contribuíam para a sua formação. E fui crescendo e em 1979 fui para o centro de Barbacena. Corredores e prédios brancos. Estava eu, novinha em folha e pronta para ajudar a formar mais e mais filhos. E mais uma vez estava eu, famosa. Quem projetou uma de minhas partes era o meu amigo de longa data, Bogliolo. Depois disso, cada vez mais meus filhos iam chegando. E obviamente eu precisava de alguém que ajudasse a cuidar deles e a cuidar também de mim. E os meus funcionários foram chegando e dando mais vida à nossa família. Eles que todos os dias vivem por garantir o meu bom funcionamento e que todos os meus filhos e professores consigam aprender e crescer como profissionais. E como falar de aprendizado sem citar as minhas salas de aula? Ali eu senti os meus filhos crescerem e via sua construção diária se formar, não apenas como médicos, mas como seres humanos capazes de desenvolver habilidades e conhecimentos em prol de ajudar o próximo a ter uma vida mais digna. E nas minhas salas e auditórios, vi tantos mestres passarem e me recordo de vários deles, que emocionaram e tocaram os alunos de diversas maneiras. Como toda cuidadora e formadora, via meus filhos várias vezes chorarem nos corredores, rirem com os amigos, brigarem e também se namorarem. Mas que família não tem isso, não é? Quando eles vão para as festas, eventos esportivos, se divertem, vemos a alegria tomar conta da faculdade. Minhas provas e trabalhos não são fáceis e sempre cobro muito de todos eles, fazendo da faculdade também um espaço de disciplina, excelência e grande aprendizado. Mas convenhamos, mexer com a saúde humana não é para qualquer um. E então, chegou 2020. De repente, vi o mundo mudar, rapidamente. De uma hora para outra, todos os meus filhos foram embora. Não havia vozes, nem risos, nem choros. Um completo silêncio. Fiquei assim por meses e fui seguindo, firme e forte, mas sem entender o que me dava essa força. E depois fui perceber que o motivo de passar por cada momento difícil e pelos alegres também eram vocês que me faziam seguir e ter força. Porque em cada coração bate uma esperança por dias melhores e um amor por nossa família. Esse ano eu vou comemorar 50 anos. Achei que iria comemorar sozinha, mas a dedicação da equipe, que sempre cuida de mim e dos meus filhos, dos professores que não desistem nunca de passar uma boa formação e, obviamente, da garra dos meus filhos em se fazer cumprir o sonho deles, já é o meu maior presente. Não preciso de celebrações e festas, porque sei que todos batem no peito
e cantam com vontade. Barbacena, Barbacena, você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você. E saibam, a recíproca é verdadeira. E não importa quanto tempo passar, sempre que precisarem, estarei aqui por vocês. Com muito carinho e já com saudades, Fami. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. It's true that trilingual students learn faster than others, and why? I do believe it's true because we are constantly stimulated to do our best and work and learn mainly through our mistakes. So it's a personalized and fun method of learning which allows you to gain confidence on your strengths and work on your weaknesses. So because of this individualized work, it allows you to evolve faster and learn more efficiently. If I would recommend Trilingue Language School to a friend and why? Well, I have been doing the CAE preparation for about 3 months now, and one of the things that I like the most is that we were able to have a closer approach on the learning process, a more personal approach on it. And it for me happens because of the individual online classes and because of the weekly program of exercises that we have to do. So yes, I would recommend to my friends, as I already did. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos,
700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonarflix por 7 dias agora.